Imagina só, você vai para uma fazenda isolada no meio do nada para realizar um sonho, mas acaba vivendo o pior pesadelo da sua vida. E se eu te disser que uma simples velhinha pode ser mais perigosa que qualquer assassino de filme de terror? Hoje vamos conhecer a história de X, um filme que provou que os verdadeiros monstros podem estar bem na nossa frente, disfarçados de inocência. Prepara o coração, porque essa história vai te deixar sem dormir. Nossa história começa em 1979, no calor sufocante do Texas. Maxine é uma jovem com um sonho gigante, se tornar um símbolo sexual americano, uma estrela que brilharia mais forte que qualquer luz de Hollywood. Tinha o apoio do namorado Wayne e um grupo de amigos decididos a fazer história. Bob, uma garota doce que sonhava com uma mansão hollywoodiana completa com piscina olímpica. Jackson, um veterano de guerra durão que só queria se divertir um pouco. RJ, um jovem cineasta recém-formado, cheio de sonhos e teorias sobre cinema, acompanhado da namorada Lorraine, tímida mas curiosa, que trabalhava como assistente de produção. O plano era simples: viajar até uma fazenda isolada e gravar As Filhas do Fazendeiro, um filme adulto que, segundo Wayne, seria tão revolucionário que nem precisaria de Hollywood para fazer sucesso. Eles estavam convencidos de que tinham ouro nas mãos. A viagem começou com um presságio sombrio. No caminho, passaram por um acidente onde uma vaca havia sido atropelada. Sangue na estrada, um sinal do que estava por vir, mas eles eram jovens demais para entender os avisos do destino. Quando finalmente chegaram à propriedade, a primeira impressão foi positiva. Uma fazenda grande, isolada, perfeita para suas filmagens discretas. Mas o primeiro encontro com Howard, o dono da propriedade, quase terminou em tragédia. O homem idoso apareceu empunhando uma espingarda, achando que eram invasores. Por sorte, Howard se lembrou da conversa telefônica de 2 semanas antes, quando havia concordado em alugar a pensão nos fundos da fazenda por $30. Um preço que não se encontrava em qualquer lugar. Mesmo assim, o velho fazendeiro deixou claro que não gostava da cara do grupo e que sua esposa estava doente, exigindo silêncio absoluto. O que Howard não sabia é que seus hóspedes tinham planos bem específicos para aquele local isolado. As filmagens começaram com toda a empolgação de um grupo de jovens perseguindo seus sonhos. Maxine mostrava um talento natural impressionante, conseguindo equilibrar sensualidade e atuação de uma forma que impressionava até os mais céticos do grupo. Mas nem tudo eram flores naquele paraíso improvisado. Maxine começou a perceber algo estranho. Alguém a observava através das janelas, olhos curiosos e perturbadores que a seguiam onde quer que fosse. Durante um intervalo nas filmagens, ela decidiu se refrescar no lago da propriedade, mas mesmo ali sentia-se vigiada. E estava certa. Pearl, a esposa doente de Howard, observava cada movimento da jovem com uma intensidade que ia muito além da simples curiosidade. Havia algo mais profundo, mais sombrio naquele olhar. Curiosa e desarmada, Maxine se aproximou da casa principal quando Pearl a convidou para entrar. A casa tinha um clima sinistro, desorganizada, com um cheiro estranho no ar. Pearl ofereceu limonada e mostrou fotos antigas. Sua foto de casamento com Howard, imagens dele nas 2 guerras mundiais e uma foto especial. Pearl jovem, dançarina, radiante de beleza. "Eu era bonita, assim como você", Pearl sussurrou, seus olhos brilhando com uma luz perturbadora. Maxine sentiu um arrepio, mas não conseguia desviar o olhar daquela mulher que parecia hipnotizada por sua juventude. Enquanto as filmagens continuavam, Pearl se tornava cada vez mais obcecada. Ela observava as cenas íntimas através das janelas, imaginando-se no lugar de Maxine. Para ela, aquela jovem representava tudo o que havia perdido: juventude, beleza, desejo. Howard, por sua vez, lutava com seus próprios demônios. Veterano de guerra com problemas cardíacos, ele não conseguia mais satisfazer sua esposa como antes. A guerra havia levado mais do que apenas sua saúde física, havia roubado sua capacidade de ser o homem que Pearl desejava. Lorraine, inicialmente apenas observadora, começou a questionar seus próprios limites. Vendo o talento e a liberdade de Maxine, ela decidiu que também queria participar. Afinal, eram jovens e bonitas, por que desperdiçar isso? RJ não gostou nada da decisão da namorada. A tensão no grupo cresceu quando Lorraine insistiu em participar das filmagens. Era mais do que ciúme, era o medo de perder controle sobre algo que considerava seu. A tensão explodiu quando RJ, estressado e furioso, decidiu abandonar tudo. Ele pegou a van e tentou ir embora, mas no caminho encontrou Pearl vagando pela propriedade. Pensando que ela estava perdida ou precisando de ajuda, ele parou para verificar. Foi o último erro de sua vida. Pearl não estava perdida. Ela estava caçando. Com uma faca afiada, ela atacou RJ sem piedade, cortando sua garganta, enquanto ele ainda tentava entender o que estava acontecendo. O sangue espirrou nos faróis da van, criando uma cena grotesca iluminada pela luz amarelada. Depois do assassinato, Pearl ficou parada na frente da van, dançando como se aquilo fosse um espetáculo privado. Era a dança da morte, a celebração de quem havia provado sangue e gostado do sabor. Quando RJ não voltou, Lorraine saiu para procurá-lo na madrugada, encontrou apenas Wayne, que havia saído apenas de cueca, igualmente preocupado. Juntos, começaram uma busca que se revelaria mortal. No celeiro,
Wayne pisou em um prego enferrujado. A dor era insuportável, mas quando ele olhou para cima, viu algo que o fez esquecer completamente do ferimento. Havia alguém ali, observando nas sombras. Pearl havia encontrado mais uma vítima. Enquanto isso, Howard usava sua experiência de guerra para enganar os visitantes. Ele convenceu Lorraine a descer ao porão para pegar uma lanterna, mas era uma armadilha. Assim que ela desceu, ele trancou a porta, deixando-a presa com uma descoberta macabra. No porão escuro e úmido, Lorraine encontrou o corpo de um jovem em decomposição. Não era a primeira vítima daquele casal. Eles vinham fazendo isso há muito tempo, atraindo pessoas para a fazenda isolada. Jackson, um veterano de guerra do grupo, foi abordado por Howard, que pediu ajuda para encontrar sua esposa confusa. Howard mentiu, dizendo que Pearl às vezes se perdia pela fazenda devido à idade avançada e que ele estava armado apenas por causa de um jacaré no lago. Jackson, soldado experiente, decidiu ajudar um companheiro veterano. Foi mais uma armadilha mortal. No lago, Jackson descobriu um carro afundado, gerando suspeitas sobre o verdadeiro caráter daquele casal, mas antes que pudesse agir, Howard fingiu estar se afogando. Quando Jackson se aproximou para ajudar, Howard surgiu das águas como um predador, eliminando mais uma ameaça. Enquanto os homens se matavam lá fora, Pearl finalmente conseguiu o que tanto desejava. Ela entrou na pensão e foi direto ao quarto de Maxine. Cuidado silencioso. Ela se deitou ao lado da jovem adormecida, passando as mãos por seu corpo, sentindo sua pele, seu cheiro, sua juventude. Era como se Pearl estivesse tentando absorver aquela vitalidade através do toque. Maxine acordou e levou o susto de sua vida. Aquela velha senhora em sua cama, tocando de forma íntima, foi um choque que a fez gritar alto o suficiente para acordar Bob no quarto ao lado. A pobre Bob, ainda nua das filmagens, correu para ajudar a amiga e se deparou com uma cena que a deixou traumatizada. Lorraine, ainda presa no porão, encontrou uma machadinha velha entre os objetos esquecidos. Com desespero e determinação, ela quebrou a porta de madeira podre, conseguindo abrir parcialmente os trincos. Mas Howard apareceu bem na hora errada. O confronto foi brutal. Howard não teve piedade da mão de Lorraine, mostrando que por trás daquele exterior de velho fazendeiro havia um assassino experiente, Bob. Tentando ser gentil até o fim, encontrou Pearl na beira do lago e ofereceu seu cobertor para que a idosa não pegasse resfriado. Mas Pearl não queria caridade. Ela queria vingança contra aquelas jovens que representavam tudo que ela havia perdido. Com uma força surpreendente, Pearl jogou Bob no lago, onde a jovem se afogou enquanto lutava desesperadamente pela vida. Agora restavam apenas duas sobreviventes, Lorraine, ferida e traumatizada, e Maxine, que finalmente entendia a dimensão do horror que haviam encontrado. Pearl e Howard se encontraram na casa principal, e pela primeira vez pudemos entender completamente sua dinâmica doentia. Eles faziam isso há anos, atraíam jovens para a fazenda isolada, onde Pearl podia satisfazer suas obsessões enquanto Howard eliminava as testemunhas. Howard, apesar de amar sua esposa, sofria com sua incapacidade de satisfazê-la desde a guerra. Ele matava por amor, eliminando qualquer um que pudesse ocupar o lugar que ele não conseguia mais preencher. Pearl só queria uma coisa: ser jovem novamente. Em Maxine, ela via uma oportunidade de reviver sua juventude perdida, mesmo que isso significasse destruir a vida da garota. Maxine se escondeu debaixo da cama enquanto o casal idoso fazia amor violentamente acima dela. Era uma cena perturbadora, dois assassinos celebrando seus crimes através da intimidade física. Quando conseguiu escapar, Maxine descobriu que os pneus da van haviam sido furados, mas encontrou uma arma no porta-malas. Ela conseguiu libertar Lorraine do porão, e juntas tentaram encontrar as chaves do caminhão de Howard. Mas Lorraine estava no limite. O trauma havia quebrado algo dentro dela. Ela culpava Maxine por tudo o que havia acontecido e saiu correndo da casa como uma louca, direto para os braços da morte. Agora era 1 contra 1, Maxine contra Pearl. A jovem encontrou as chaves do caminhão e tentou escapar, mas Pearl não desistiria tão facilmente. Ela havia perdido Howard, havia perdido sua última chance de juventude. Não ia deixar Maxine escapar viva. O confronto final aconteceu no quintal da fazenda. Maxine conseguiu pegar a espingarda de Howard, mas Pearl se mostrou mais resistente do que qualquer um poderia imaginar. Mesmo ferida, a velha assassina continuava atacando com uma fúria sobrenatural. O tiro final quebrou os quadris de Pearl, deixando-a caída e indefesa. Maxine teve sua oportunidade de escapar, mas antes de ir embora, ela decidiu dar um presente final para a mulher que havia destruído seus sonhos. Com o caminhão de Howard, Maxine passou por cima da cabeça de Pearl, esmagando-a completamente antes de partir para longe daquele inferno. Enquanto Maxine fugia pela estrada deserta, a televisão do caminhão transmitia um culto religioso. O pastor fanático na tela era ninguém menos que o pai de Maxine, pregando sobre como sua própria filha havia se entregado ao mundo da prostituição e das drogas. Era uma ironia cruel. Maxine havia escapado de um inferno apenas para se lembrar de outro que a esperava em casa. O xerife chegou à fazenda na manhã seguinte e presenciou um dos piores massacres da história do Texas. Entre os destroços e corpos, um policial encontrou a câmera de RJ, ainda funcionando.
que será que tem nessas filmagens? Perguntou o policial, sem saber que estava segurando a única evidência do sonho que se transformou em pesadelo. E assim termina X, uma história que nos ensina que os verdadeiros monstros nem sempre têm garras ou presas. Às vezes eles têm rugas e cabelos grisalhos. Pearl e Howard nos mostram que a obsessão pela juventude perdida pode transformar qualquer pessoa em um predador mortal. Este filme faz parte de uma trilogia. O segundo filme, Pearl, conta a origem da assassina, e o terceiro, Max Cintini, vai mostrar o que aconteceu com nossa sobrevivente depois desse massacre. Se você curtiu essa história de terror que mistura nostalgia com horror visceral, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais resumos como esse. E me conta nos comentários, vocês conseguiriam sobreviver a uma fazenda como essa? Valeu, galera, e até o próximo pesadelo.